Olá, eu sou o Prefeito Vivaco. Durante 8 anos eu comandei o podcast da Cidade Gamer. Mas a chegada do meu filho Antônio e o novo emprego me obrigaram a parar. Mas eu não consigo ficar muito longe de gravar podcast. Eis que surge o Pause pro Café. Um podcast gravado na minha pausa do café para você ouvir no seu coffee break. Então me empreste uns minutinhos do seu dia que eu quero conversar de games com você. O começo do Xbox 360 no Brasil foi bem conturbado. Eu, sendo uma pessoa que precisa de foco, DDA, é meio que obrigatório, para fazer alguma das coisas, eu devia ter ficado com o console bloqueado. Eu sei que era inviável na época, mas eu conto nas duas mãos os jogos que eu realmente aproveitei e me dediquei de coração. Não que eu não tenha terminado, absorvido a história, mas eu tô falando aquele jogo que eu carrego comigo de toda a geração. Não entenda mal, eu realmente amo o Xbox. Mas o problema foi que eu não soube lidar com a vasta biblioteca de jogos que se apresentou diante de mim. 2007 foi o ano que saiu o primeiro Assassin's Creed. E eu já estava jogando o Dead Rising, o Halo 3, The Darkness, Mario Galaxy, Modern Warfare e Bioshock. Infelizmente, o Assassin's Creed me parecia, sei lá, um príncipe da Pérsia monótono. Ou é Prince of Persia? Eu tenho que falar em Prince of Persia. Bom, foi quando eu me arrisquei alguns anos depois. Comprei a versão do PC, uns R$20 mais ou menos, e mesmo todo mundo falando mal daquelas coisas de ficar coletando banderola e as coisas. Lembrando que o PC não tinha achievements, não tinha conquista, eu não podia nem fazer todas as coisas repetitivas esperando uma recompensa que o console ia me dar porque eu tava jogando no PC, né? Mas eu fui lá e, falando mal ou não, eu terminei o primeiro jogo. A história ficou dentro de mim e me intrigou, como eu falei que alguns jogos não fizeram. E depois veio a saga do Ezio, que eu queria viver naquele universo da Itália. Não sei se você sabe, Vivacqua, tem até algo italiano dentro de mim, né? Mas eu gostei muito de como encerrou a saga do Ezio. E veio o Assassin's Creed 3, que, querendo ou não, é um dos meus favoritos. Pela ambientação, o estilo de luta do Connor, que misturava combates com machadinha e assassinato, e sem falar em matar figurões americanos, me divertia de uma maneira bem sinistra, vamos dizer assim. Mas eu também gostava de brincar de navios, que foi antes do Assassin's Creed Black Flag. Eu também adorava andar pelas ruas de Boston, entender como funcionava aquela dinâmica e tudo mais. Eu me lembro até hoje que eu tinha uma TV ligada no PC e uns videogames ligados nela num quartinho bem pequeno lá em São Paulo. Foi quando eu joguei o Assassin's Creed, acho que foi uns 6 anos depois do primeiro. E a Cidade Gamer começou em evento de imprensa, né? E a gente começou a receber as keys de jogos. E aí no começo o Xbox One não estava vendendo muito bem e o Play 4 já estava no mercado cinza vendendo doidado. Então muita gente optou pelo Play 4 e tinha muitas keys. Para quem não entendeu, eles te dão um código que você recebe o jogo, faz a resenha. O primeiro que eu recebi foi o Dying Light. Mas a gente recebeu muitos códigos de muitas empresas. Depois disso, eu fui lá e peguei um dinheiro de uma ação que a gente fez com a HP. Não sei se vocês lembram, foi o nosso primeiro vídeo do canal do YouTube. E comprei o PlayStation 4. Aí depois eu não tive tempo de jogar o Assassin's Creed. Por um erro meu, eu não consegui entrar na lista de imprensa da Ubisoft. E eu não consegui jogar os da nova geração, não tinha dinheiro. Então teve uma época que eu só jogava jogos que eu achava em oferta nas lojas americanas. Não existia o LX na época, tá, gente? Não era tão popular assim e tão fácil. E eu não usava os grupos de classificado como eu uso hoje. E então eu deixei de aproveitar Assassin's Creed Unity, o Syndicate e o Origin, sei lá. Quando eu olhei o Origin, eu fiquei completamente desinteressado. Eu sabia que era uma revitalização do estilo e da franquia, mas eu realmente ponderei e decidi que não. Mas quando eu vi os gameplays do Assassin's Creed Odyssey, eu realmente fiquei cativado. Eu ainda vou falar sobre gerando conteúdo para vender jogos. É uma pauta interessante. E eu queria que vocês mandassem áudio sobre se vocês já compraram jogos para vocês jogarem com base em opiniões que a gente deu, que youtubers deram. Porque eu comprei com base em alguns gameplays, mas eu precisei ver alguns gameplays avançados sem muito spoiler, porque os gameplays mais chamativos, que foram os que receberam verba da Ubisoft, se mantiveram só na primeira ilha, que não mostra nem 5% do jogo.
E eu digo 5% tipo de vastidão mecânica, variedade de inimigos, os tipos de missão, as maneiras que você pode matar, a árvore de talentos e tudo mais. Não mostra nada. Foi uma coisa bem superficial, mas ainda assim me intrigou bastante e eu comprei ele. Eu comprei ele no dia 10 de outubro de 2018 e eu terminei ele no primeiro fim de semana de maio de 2019. Eu demorei porque eu tenho filho, né? Como eu já expliquei na abertura. Mas o que me fez pegar foi a Cassandra. A força, o ímpeto, o abuso. Cara, que mulher forte, que protagonista maneiro. Você pode jogar com 2 pessoas, mas a gente fala disso mais daqui a pouquinho. E o fator RPG. É um jogo de RPG e eu vou explicar outras coisas que me fizeram decidir. Agora eu quero explorar a Grécia Antiga, esbarrar nos filósofos e quem sabe participar do Morgia com bode. Bom, desde já eu peço a compreensão de vocês, pois, diferente do que a gente fez nos outros Pausas pro Café, esse programa não tá com a pauta toda escrita, não tá um roteirinho que eu leio. Ele é mais livre, ele tem tópicos e eu vou improvisando em cima deles. Porque eu quero testar esse formato de resenha em tópicos pra gente reativar o nosso podcast de resenhas aqui na Cidade Gamer e voltar a receber keys pra fazer um conteúdo ainda melhor pra vocês, ok? Where's the remix of this song? O modo exploração do Assassin's Creed Odyssey coloca você já no começo, na primeira ilha que você começa o jogo, que é literalmente um tutorial. Tem de tudo um pouco, uma estátua para você escalar, missões para você fazer e locais e diversas diferenças geográficas para você testar suas habilidades. O modo exploração permite que você desative tudo que é game no jogo. Eu sei que ele continua sendo um jogo, afinal de contas. A gente vai fazer inclusive um podcast sobre imersão que veio por ideia de um áudio de um morador que mandou pra mim no @Vivaco no Telegram. Então se você tem alguma opinião sobre o que faz um jogo ser imersivo, manda pra mim. Eu vou convidar vocês, a galera do Telegram, também para mandar áudio e opiniões também via comentários. Mas o modo exploração é o que torna o jogo extremamente imersivo. Você vai lá e desativa a sua barra de energia, você desativa a sua barra de especial, você desativa o seu minimapa e os guias que ficam no tipo GPS. E você tem que se guiar. Talvez acho que você consegue usar a bússola, alguma coisa assim. Você tem que se guiar pelas informações dos NPCs. Você vai pegar uma missão, o cara fala: eu queria que você matasse um tigre, não tem tigre, mas queria que você matasse um leão branco que foi visto na montanha tal. A montanha tal fica noroeste da vila de Kebis. Aí você vai de cavalo seguindo as estradas, que é o mais óbvio, e normalmente as estradas interligam as cidades, e você chega na vila de Kebis, fala com as pessoas e fala: tá, aquele é um monte, o leão tá do outro lado. Ou às vezes nem fala, você só vê que tá em Kebis porque alguém fala que você tá em Kebis, ou você ganha XP, que você pode também desativar, e da chegada de Kebis. Agora, se isso não basta para um Assassin's Creed, vamos falar de outros pontos. Qual personagem que você escolhe? Você tem 2 opções, a Cassandra e a outra que eu não sei, que é um cara monótono, irritante, que eu joguei dublado e legendado o jogo, e pelo amor de Deus, que personagem vazio. Cassandra é a sua escolha. Ela é abusada, ela é abusada, mas ela é abusada tipo Tony Stark. Ela é abusada tipo Capitã Marvel, sabe? Eu sou abusado porque eu sou foda. E quem torna ela foda é você, player. Então, se você tá... o outro pode ser foda porque eu sou não sei o quê. Não, eu tô falando, a construção do personagem feminino ficou melhor. Os diálogos, a entonação, tanto da dubladora da versão original quanto da dubladora nacional, ficaram excelentes. Mas eu queria um pouquinho além. Eu coloquei o jogo no hard. Eu já tinha ouvido que o Assassin's Creed Origins tinha pegadas e detalhes de, como é que eu vou dizer, Dark Souls. Mas não entenda isso de maneira, ele é um Dark Souls que você mata pessoas. Não, coisas como desviar, combate, inimigos que se você tem completo domínio, mas se você vacilar em um tipo específico de ataque, você morre. Esses pequenos detalhes Dark Soulsianos, From Softwareanos, não fez muito sentido, mas você entendeu. Então eu joguei ele no hard, onde cada batalha, cada chefe de tropa, com cada mercenário,
cada chefão que você enfrenta é quase impossível. 4 saves, quando você ainda não tá com o timing direito, ele é bem difícil. E isso me fez jogar 120 horas de jogo. Toda vez que eu via que eu ia entrar no conflito, eu me preparava com as minhas habilidades. Agora, uma das coisas que me ajudou muito foi Icarus, a águia. É uma águia que você é a portadora da águia, você é lendária, você é a Mistius. E todo mundo te conhece porque você é a portadora da águia. E quando você chega no lugar, as pessoas reconhecem você por causa dela. E quando você bota pra cima no digital, você manda a águia fazer um scout, né? Bater. E você pode marcar alvos, você pode marcar tesouros, objetivos secundários, passagens secretas e por aí vai. Então você chega, tem um acampamento espartano e você precisa roubar, sei lá, o tesouro lá ou matar alguém importante lá dentro. Você marca todo mundo, aí você dá uma volta, vê se a cerca tem algum buraco e tal. É essencial aprender a jogar com Icarus. Mas nada seria se você não tivesse as suas habilidades. Com uma árvore de habilidades muito vasta e completa, o jogo te permite jogar do jeito que você quiser. Você tem ele é dividido em 3, arco e flecha, combate e assassinato. E você pode sempre estar investindo. Eu digo pra vocês, eu cheguei no nível 65, posso continuar a jogar, mas eu não sei se eu vou. E eu fui colocando habilidades e investindo. E você tem habilidades, por exemplo, como o chute espartano, que ele tem 3 níveis. E você dá um chute, se a pessoa não tiver resistência àquele chute, alguns personagens têm, normalmente mercenários e chefes, a pessoa cai. Então se você se posiciona no alto, fugindo, correndo e tudo mais, você pode chutar o cara lá de cima. E também tem a opção de ele te acertar com a flecha, porque você está abrindo distância. Então é uma escolha. E quando você está jogando hard, as flechas tiram muito dano e os inimigos acompanham o seu nível. Porque no normal, por exemplo, você sai da sua ilha inicial, até o nível 10. Aí você vai para outra ilha, a sua ilha inicial continua no nível 10. No hard, não. No hard, se você for voltar para sua ilha, para sei lá, tirar foto, todo mundo tiver lá, inimigo, lobo, guarda e tudo mais, do mesmo nível que você tá. E outra coisa, você tem funções como as habilidades de assassinato dão bônus para encher a sua barra. Você tem uma barra de especial que custa para você usar habilidades. Então, por exemplo, se você assassina como no Assassin's Creed por trás, que você tem a lança de Leônidas, que você ganha de herança, né? E essa lança você usa como se fosse a lâmina escondida do Assassin's Creed. Mas como a gente sabe que a lâmina escondida foi revelada que o primeiro usuário é no DLC do Odyssey, mas a gente pensa que é o Altair, ou lá na época de Altair, né? Do Assassin's Creed 1, não existe. Então você usa a lança e você pega por trás, enfia a lança, usa uma mão para segurar e a lança para matar. É uma lança metade, tá? É só a cabeça da lança e um pedaço de madeira. E com isso você enche a barra de especial. Você tem golpes tipo ultra, sabe? Você tem um golpe que encheu 3 barras de especial e independente do tipo de arma que você tiver, você dá um especial. Então, por exemplo, isso é uma habilidade comprada. Aí você aperta o L e o R juntos. Se for uma arma curta, ele monta no cara e dá uma sequência. Se for uma arma longa, ele dá um ataque de área, girando e batendo em todas as direções. E o golpe final é explosivo. Se for arco e flecha, ele solta uma flecha meio que explosiva de impacto, que joga todo mundo pra longe. E se a galera estiver na beira de um penhasco, na beira de uma muralha, etc., é extremamente eficiente. Outra coisa que deixa o jogo com uma liberdade infinita é que, gastando um pouquinho de dinheiro, dracmas, né, você pode reiniciar suas habilidades. Então você não precisa se preocupar em investir errado. Você vai gastar um pouquinho de dinheiro, mas dinheiro não é tão difícil de conseguir na medida que você vai jogando. Falar nisso à medida que você vai jogando, os jornalistas reclamaram que tinham que, para chegar e terminar o jogo, que pagar os upgrades para matar, porque você pode comprar microtransações, upgrade, dobrar o XP, subir de nível mais fácil, armas mais potentes. Só que o que acontece é que os jornalistas, eles têm um tempo de review, eles recebem a cópia uma semana antes de lançar e eles querem estar com o review pronto um dia antes do lançamento pra galera olhar no site, ver e decidir se vai comprar. Já eu não, eu sou diferente. Eu tô falando isso depois que teve uma promoção de R$65 na PSN desse jogo.
Que esse jogo aparece por promoção na Xbox Live e na Ubiplay. Então, assim, na nuvem você pode... Assim, existem várias maneiras de você jogar esse jogo mais barato hoje. Então eu tô falando pra você, tá aí um jogo de mais de 100 horas com pegada de RPG que vale a pena. Mas voltando, reiniciar as habilidades te dá uma liberdade fantástica. Porque no começo eu tava vidrado com arco e flecha. Só que aí eu percebi que eu despendia muito tempo pra subir a minha barra de especial. Ela não demora, mas tipo, você tem que acertar, matar e tudo mais. E aí eu comecei a investir na coluna de assassinatos. Aí eu comecei a ver que tinha muita coisa com habilidade de envenenamento e tal, mas aí eu comecei a achar umas armas que já vinham com veneno. E aí, como você pode fazer um upgrade nas suas armas para elas acompanharem o seu nível, você acha uma espada nível 40. Aí você chega no nível 43, pode ir no ferreiro, juntar os materiais que você acha, né, andando pelas montanhas ou em loot de baús e tudo mais, ou quando mata inimigos, você vai lá e sobe o nível da sua arma para ela acompanhar o seu nível. Então eu sempre tinha uma arma com fogo embutido nela, e eram armas místicas, épicas, com o contorno dourado, e uma arma de veneno. Então essas habilidades de botar fogo na arma ou botar veneno, nunca usei. Então aí eu comecei a desviar, e no final eu fiz a build que eu queria, que era um cara, um personagem porreteiro. A minha Cassandra dava muita porrada, tinha golpes de contenção, bater no chão e explodir e jogar a galera pra longe. Então eu eliminava os alvos que iam me dar mais trabalho, e por aí vai. Agora vamos falar onde e como você usa essas habilidades. São nas quests. A gente tem missões temporárias que às vezes aparecem do nada. Você tá andando, você vai ver uma fumacinha, isso não é nada encenado, e tem um acampamento. Às vezes naquele acampamento vai aparecer uma ampulhetinha que é uma quest de temporário, assim, que apareceu pra você. Às vezes você vai estar andando, por exemplo, aí na beira da montanha tem uma fumacinha sumindo, um acampamento. Você acha que vai ter algum evento? Não tem, mas às vezes tem uma ampulhetinha como ícone que você vai lá, conversa e tem uma quest temporária pra você fazer. Eu fazia o máximo de quests que eu conseguia. As temporárias, depois de um tempo eu parei e foquei nas quests que davam mais XP e tudo mais. E por isso que eu não sofri como os outros jornalistas. Eu cheguei no final do jogo com o nível que eu precisava chegar, porque eu fazia o máximo de quest possível. Eu queria subir de nível, matava todo mercenário e por aí ia. A gente tem as quests da Estátua de Mercúrio, né? Você chega, Mercúrio, ou eu esqueci o outro nome dele, o deus da velocidade, né? E você chega, o mensageiro, tem toda a cidade tem a quest e a galera bota no quadro de avisos, e tem algumas que dão itens raros, que abrem uma loot box que também dá itens raros, que eu acho bacana. Você pode comprar essas loot box, mas você pode fazer missões todo dia. Tem uma ou duas missões que dão bastante pontos. Então a cada 20 desses cristais você consegue abrir uma loot box. Então você faz duas quests, você consegue 20. Então às vezes a gente quer mais, mas às vezes não vem. Às vezes eu peguei uma quest que deu 80, então foi ótimo. E por último nós temos as exclamações douradas, que elas são para levar a trama adiante. E tem as azuis, que são quests extras colocadas gratuitamente via DLC, ou que contribuem para a trama. Tem os outros que são as quests brancas, que elas são normalmente histórias temporárias daquela ilha. Então não avança nada na história, mas você pode fazer elas e ganhar um XP válido. Agora, a gente tem algumas coisas muito bacanas, né? A gente tinha nos Assassin's Creed antigamente, você subia no alto de uma torre, sincronizava, pulava lá de cima e ele marcava tudo que tinha perto. Não é o que acontece agora. Quando você sincroniza, o máximo que acontece é abrir o ângulo, a águia circula e você vê um pouco mais da onde você pode ir, e você pode marcar algum ponto de interesse. A águia também pode marcar um ponto de interesse para você. E aí você assovia, chama o seu cavalo mágico, que aparece de qualquer lugar, infelizmente é isso. Se você, minha recomendação, se você acabou de jogar Red Dead Redemption, jogue um FPS antes de jogar esse jogo, porque você vai estranhar demais o realismo de um e a fantasia do outro. São jogos diferentes com propostas diferentes. Mas quando você sincroniza com a águia, não são normalmente construções. Às vezes você chega numa cidade, é um guindaste de madeira para colocar navio na água, às vezes é um prédio, às vezes é um tronco deformado em cima de uma montanha, às vezes são ruínas, não é nada às vezes é um tronco deformado no alto de uma árvore, às vezes são ruínas, e nada é muito fixo assim, nada muito extremamente obrigatório. E agora vamos falar rapidamente dos inimigos.
Nós temos os soldados, as criaturas, os líderes, os que pedem a sua cabeça e os mercenários. Os soldados, eles são basicamente atenienses. Ou espartanos. Você tá no meio da guerra de Atenas e Esparta e você volta e meia escolhe o seu lado. Mas são basicamente isso. Eu matava de todo mundo, não tinha preconceito com nada. Você é espartano, mas no começo do jogo você tem uma treta com Esparta, então eu matava todo mundo. Todo mundo mesmo. Depois a gente tem as criaturas, que são lobos, ursos, gatos selvagens, leões e javalis. O resto são tipo alces, cervos. Eles são os alces e os cervos são criaturas dóceis que você consegue matar e só pegar a carne. Não só carne, mas você também consegue pegar couro, que ajuda para fazer upgrade em armadura e assim por diante. Os líderes, você chega numa cidadezinha e tem um líder, aparece casa do líder, ela é cercada, tem soldados, uns soldados mais bem equipados, com escudo, soldados mais altos, com lança, arco e flecha nas pontas não das flechas, tá? Nas pontas, nos flancos da propriedade, né? É uma casa grande, e você mata ele. Depois, na verdade, às vezes você vai fazendo missões, você enfraquece e o líder se mostra vulnerável. Você matando o líder e minando os recursos, você consegue fazer as batalhas campais, que tem mais de 300 personagens brigando entre si, e você escolhe um lado, luta, e a partir daquela luta, se você ganhar por Atena, por exemplo, aquele mapa fica protegido como território ateniense. Então os guardas que patrulham a cidade são atenienses e assim por diante. A gente tem também os que pedem a sua cabeça, né? Porque você começa a cometer crimes tipo matar um soldado quando você não... ele tá só passando, ou matar uma pessoa sem querer, ou achar um baú, abrir e roubar. Vai aparecer o íconezinho vermelho de roubar, você roubou, e aí no final da história vai subir como se fossem as estrelinhas do GTA. E aí um cara vai pedir a sua cabeça. E quem vai coletar a sua cabeça são os mercenários. O sistema de mercenários, que, como eu falei, lembra um pouco as estrelas do GTA, são mais ou menos você tá andando e de repente toca uma trombeta e vem um mercenário. Eles normalmente circulam nas cidades, tipo no dia a dia, mas se você tiver uma recompensa na sua cabeça, eles vão aparecer com um ícone vermelho, você pode marcar com a sua águia, e eles normalmente são extremamente mais fortes. Eles estão bem equipados, eles resistem a algumas habilidades suas, eles têm ataques de área como bombas, eles têm velocidade elevada, porque como é um jogo no estilo RPG, você tem vários atributos. Então você tem atributos que aumentam sua velocidade, itens que aumentam sua velocidade, aumenta o seu dano de ataque por trás, aumenta o seu dano com lança, aumenta o seu dano com flechas e por aí vai. E esses mercenários normalmente são assim. E quando você mata um mercenário, você consegue informações sobre outros mercenários e como eles podem aparecer de repente em acampamento, fortes ou até em alto mar. Você pode mapear e seguir alguns mercenários. Calma aí, deixa eu explicar melhor. Às vezes você vai ter um acampamento ateniense e você vai lá para roubar. Você ganha XP quando você conclui um acampamento. Ele fica marcado no mapa, tem um íconezinho do escudo e duas lanças, um escudo e duas espadas e tudo mais. Ou pode ser uma fortaleza, que são mais ou menos uns 20, 30 soldados. E você vai lá, invade e toma pra si. Não fica pra você, não é tipo, meu território. Você só mata e fica vazio e você ganha um XP. E você normalmente tem recursos que você queima. E aí enfraquece o líder e, como eu expliquei anteriormente, vem o líder. Só que como são lugares públicos, quando você é visualizado por muita gente e tá fazendo uma ação dessa, a sua barra de procurados, que tem as estrelinhas que cada uma é a cabeça do mercenário, ela sobe. E como normalmente esses acampamentos ficam à beira da estrada, quase sempre aparece um mercenário te procurando porque alguém botou a recompensa na sua cabeça. A recompensa na sua cabeça tem 3 maneiras de você conseguir se livrar. Você se livra temporariamente matando o mercenário que chegou até você, permanentemente matando a pessoa que botou a recompensa na sua cabeça, fica um saquinho de dinheiro e uma faca no ícone dele,
ou pagando a recompensa na tela de mapas, que eu fiz várias vezes porque tinha horas que eu tava cercado por 4 mercenários, então eu não podia fazer nada. Chegavam 4 mercenários, algumas vezes eu consegui matar 4, mas como eu tava jogando hard, era quase impossível. A não ser que eu desse sorte de 2 dos mercenários ser vulnerável ao chute de Esparta, eu subia no lugar alto, jogava os 2 do alto e confrontava os outros 2. Mas no combate corpo a corpo, lutar com 2 é quase impossível. Mesmo a gente tendo habilidades como o Dodge, que é o desviar, que se apertar no momento certo, o jogo fica em câmera lenta. Ou o Parry, que se você aperta o L1 e R1, ele deflete a espada ou o ataque do inimigo e abre a guarda dele. Mas ainda assim não é toda hora que você vai conseguir, porque no hard é muita pancadaria. Então, quando você tem muitas estrelas procuradas, eles aparecem cavalgando na estrada. A toda hora numa cidade grande eles aparecem, porque é uma cidade grande, eles estão procurando pessoas que chamam a atenção. E querendo ou não, você chama a atenção com os inúmeros sets de armaduras douradas e lindas que você acha. Você com certeza chama atenção, ainda mais porque você tem a porra da águia e todo mundo sabe quem você é. A outra coisa também é que se você tá em alto mar, entre uma ilha e outra, ou fazendo uma missão, se tiver muitas estrelas procuradas, vai aparecer o navio do mercenário que você tem que abater, abordar e matar o mercenário lá em cima. É bacana pra caramba, mas é bem difícil. E quanto a marcar os mercenários, no início do jogo vão ter alguns mercenários que têm itens épicos. A primeira espada que eu achei de poison, de veneno, tava com mercenário. Então o que eu fazia? Eu marquei ele, segui ele até uma outra ilha, consegui matar, e depois que eu matei ele, eu tive uma espada com poison, com veneno, no caso. Agora vamos falar dos loots. O loot, ele tem baús de território, acampamento, casa, cavernas, algumas localidades. Algumas cavernas você entra, mata 1 ou 2 mercenários, mata 1 ou um bichinho, ou às vezes você chega num lugar e tem um animal dominante ali, é um urso branco, alguma coisa assim, um animal um pouco diferente, e ele tá acompanhado com os outros animais, você mata, normalmente tem uma caverna onde tem um cadáver e um baú largado lá. Os itens são completamente aleatórios, é tipo um Borderlands, um Diablo, e raramente aparecem itens épicos. Por muito tempo eu não fiquei usando itens épicos, eu sempre pegava o item melhor, mas depois que eu consegui ter dinheiro e muito item pra melhorar, que são os ores, os metais preciosos e os metais, eu parei de investir nos itens comuns e só pegava item lendário e melhorava, porque o item lendário dá pra você fazer upgrade, você pode colocar um slot que aumenta a sua velocidade agachado, que aumenta o bônus que você recebe quando mata alguém por trás, ou que aumenta o dano que você faz quando ataca por trás, ou que permite diminuir o barulho que você faz quando anda agachado, e por aí vai. Mas eu tô falando disso, eu tô falando dos equipamentos. Os equipamentos, você tem o capacete, o elmo, né? A plate, né? Que é a armadura do torso, as braçadeiras, a cintura e as sandálias, arma de mão de distância, que é o arco, não tem besta, é arco e flecha, né? E no caso, as espadas, marretas, cetros, lanças, adagas, machados. Se eu não me engano é isso. E é bem bacana, tá? É um sistema muito legal de upgrade. E quando você acha um épico dourado, você vira o seu xodó. E a habilidade que vem com esse dourado fica disponível para você botar em outras douradas, que às vezes não tem nenhuma habilidade tão boa. Então, mais pra frente eu achei uma marreta que, enquanto eu tivesse com ela equipada, eu só precisava de 2 barras de especial para acionar o meu especial. E isso mudou o meu jogo. Então eu usava especial de área, usava a lança, botei essa habilidade na lança. Então quando via muita gente, enchia muito rápido, porque à medida que você vai fazendo combo ou tomando dano, a sua barra de especial vai enchendo. E quando ela chega no nível 2, no final você tá com 8 ou 6 níveis, se eu não me engano, é muito fácil de dar os golpes. O baú também normalmente tem 1, 2 ou 3 baús no navio. Depois que você aborda, mata todo mundo, dependendo do tamanho do navio. E tem sempre itens muito bons. E tem os sets de armadura, que eu acho excelente. Tipo assim, mais pra frente eu vou explicar como, mas tem assim, a armadura do pirata. Então ele tem toda a armadura, quando você coloca tudo, ela ativa um bônus de danos de navio. A armadura peçonhenta é uma armadura toda de couro, mais rústica, parece uma coisa mais de um guerreiro da floresta. E ela aumenta em 30% o dano causado por veneno. Aí você tem uma espada que faz dano de veneno. O dano de veneno, você corta o inimigo, ele toma o dano, fica envenenado e começa a subir um dano verde, que quer dizer que ele tá tomando dano com o tempo de veneno. Se você tá com a armadura completa,
você aumenta aquilo em 30%. Então você tá fazendo 100 de dano, você tá fazendo 130. E no final os números ficam bem absurdos, tipo 120 mil de dano. Mas do que seriam os equipamentos se não fosse o ferreiro? O ferreiro ele deixa você quebrar itens não épicos para conseguir materiais. Ele vende alguns itens, inclusive pedras preciosas, e sempre olha o ferreiro porque ele tem às vezes skins épicas para o seu cavalo. Então eu achei, por exemplo, o unicórnio que quando corre deixa um rastro de arco-íris, que eu achei maravilhoso. E por aí vai. O ferreiro também é um bom lugar para você vender os itens. Você pode vender as suas armas e você pode conseguir itens para melhorar os seus navios, né? Como eu falei antes, você pode melhorar suas armas e colocar entalhes. Os entalhes é como eu falei, você pode botar uma espada normal um entalhe de que agora ela faz dano de fogo. Uma espada normal que agora você faz dano dobrado quando ataca por trás. Enquanto você tiver com ela equipado, excelente, você pode equipar duas armas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, assim, você bota no digital pro lado, ele troca da arma. Então normalmente eu deixava uma lança, que é uma arma que dá pra fazer controle de grupo quando você tá cercado, e uma espada ou uma adaga pra combate corpo a corpo. Às vezes eu jogava com machadão pesado ou marreta pesada. Uma coisa que me lembra um pouco Dark Souls. Olha, uma coisa que me lembrou muito outras franquias da Ubisoft são os acampamentos. Os acampamentos normalmente tem um baúzinho aqui e acolá e tem sempre um animal preso. Quem jogou Far Cry sabe o que você faz. Você dá uma flechada e normalmente o animal é um urso, é um gato selvagem, eu acho que é um pantera, não sei, um cachorro, um lobo, e você quebra o negócio e eles começam a atacar. E quando eles estão atacando, eles não estão te vendo e você pode matar eles por trás. Tem uma habilidade que eu acho hilária, que é o teletransporte. Não é teletransporte, mas é um ataque à distância que se ninguém estiver te vendo, você consegue, se tiver numa distância certa, você atira sua lança, vai lá e finaliza o ataque. É como se fosse teletransporte, porque o cara tá a 50 metros de você, você joga a lança no pescoço dele e você vai lá e finaliza. E à medida que você vai upgradeando, você consegue fazer ataque em cadeia. Então você vai jogando a lança de novo, você consegue matar até 4 pessoas. Algumas pessoas não morrem porque tem uma barra de energia maior, mas é ótimo pra já chegar com a galera com dano causado. Era assim que eu chegava no acampamento. Chegava, subia num lugar, só que algumas coisas, tipo acampamentos não, mas as fortalezas, elas têm, por exemplo, uma chama, na verdade como se fosse uma fogueira, né? É o fogareiro. Não é fogareiro, eu esqueci o nome. Braseiro, é isso, é braseiro. E o cara vai lá e acende com uma madeira que solta fumaça e chama a galera. É como se ligasse o alerta máximo. Então sobe a sua barra de procurado de mercenário e começa a chegar reforços, inclusive mercenários. E a coisa fica difícil. E você pode ir lá e botar uma armadilha. Então o cara sobe lá, vai lá e de repente ele explode. E o que eu fazia? Chegava até a porta do lugar, dava um quick save e tentava matar todo mundo. Só que no hard é bem difícil, você tem que fazer bem Assassin's Creed. Tentar matar o máximo em silêncio. Se te matarem, corre pro mato alto, o some da vista dele, se esconde e tenta de novo. Outro detalhe muito bacana é a meditação. Você segura o botão do mapa, né, que no PlayStation no caso é o botão touch, é o touchpad. Você segura ele com uma certa tempo, né, que no caso do PlayStation é o touchpad. Você segura ele e você vai meditar. O que isso quer dizer? Vai mudar o tempo. Você vai esperar até anoitecer ou se estiver de noite de dia. Isso é bom porque nos acampamentos, quando você vai abordar, normalmente à noite os soldados dormem, ou parte deles dormem, e você consegue matar mais fácil. E lembrando, como eu falei antigamente, né, nesse mesmo programa, quando você mata um soldado desses, você aumenta a sua barra de adrenalina muito. Então, a adrenalina que eu falo é a barra de especial. Um outro detalhe bacana é que no caso do navio você tem a sua tripulação. Alguns personagens de quest vão aparecer e tudo mais, e aí vai aparecer a opção: larga essa vida e se junte a mim. Tipo, o cara é um cara que tem uma recompensa na cabeça dele, ele pede pra você matar o cara que tá querendo matar ele, mas fala, você vai sempre ficar com medo porque pode vir um amigo dele, se junte à minha tripulação. E aí eles ficam como comandantes, né? Então eles são os seus soldados, comandantes não, como seus imediatos, eles ficam como soldados mais fortes da sua tripulação. E você pode fazer isso com mercenários. Se você executar eles com combate corpo a corpo, chute de Esparta, ou você ativar a tocha
e dá o especial LR, que ele dá uma sequência de soco, ou uma flecha de atordoar, ou uma arma contundente, você desmaia e convoca ele. Se você olhar na bio dele, que você pode entrar na tela dos mercenários e ver que ele é épico, vai ser épico. Então ele vai ter... Todo mundo que você pode recrutar vai ter habilidades que ele leva pro seu navio. Tipo, poder de ramming, que ramming é tipo investido. Seu navio vai de encontro com o outro e causa dano. E por aí vai. É muito bacana isso. Então, volta e meia eu esquecia, mas sempre que eu via um mercenário épico, eu tentava trazer ele pra minha tripulação. E assim, tem outra que é fela da putagem, né? Nos mares é possível você destruir os navios menores para conseguir matéria-prima ou construir itens, melhorar a arma, upgradear até o próprio navio, que você pode melhorar as armaduras, o casco, a maneira que lança, o dano da lança e por aí vai. Existem uns navios mais fortes que você pode enfraquecer, subir e pegar os baús, como eu falei, ou você pode, quando terminar, explodir eles, você só pega os itens mais normais de se pegar, que seria couro, pedra preciosa não, é pedras, metais e no caso, como é que eu vou dizer? Madeira. Um ponto que eu acho importantíssimo nesse jogo, os cultistas. Mais pra frente você descobre que tem um culto que está envolvendo pessoas importantes da Grécia. E esse culto é dividido em várias áreas. Então tem o culto do Vale da Prata, o culto dos mares. Então, não, é um culto só, mas existem os líderes. E quando você mata cada um membro desse culto, você ganha uma peça de uma armadura, do set de armadura ou uma arma épica. E você, para isso, tem que investigar. Eles são pessoas da sociedade. As exclamações amarelas normalmente são quests que levam a isso. Algumas pessoas você acha aleatório, tipo, eu tava fazendo uma outra missão, do lado do castelo da fortaleza, tinha uma casinha, eu cheguei lá, tinha um cara super forte, eu matei, apareceu, execute o cultista. Cara, aí é muito legal, é uma trama bem bacana que você começa a ficar com sangue nos olhos pra caçar essas pessoas. E tem uma pista muito vaga, tipo assim, fulano foi visto na ilha de Lesbos, perto do porto. Aí você começa a investigar, você vai lá na ilha, se você não tem ela mapeada, você tem que descobrir onde é, e não sei o que, e às vezes quando você mata o cultista, você acha a pista para outro cultista, é muito bacana. É a parte investigativa de um jogo que eu achei que não ia ter. Lembrando e somando com fatores RPG. E eu tô falando de RPG, gente, eu tô falando sério. Você seleciona 3 armas diferentes, pode comparar os dados e tem lá dano crítico, dano contra escudo, dano contra arqueiro, dano contra soldado sem armadura, dano contra... É muito, muito minucioso o nível. Esse jogo é um feito histórico pra galera do Assassin's Creed, de verdade. Pra ir encerrando, tem alguns pontos extras que eu gostaria de falar. Tem as criaturas lendárias, que são literalmente o que você tá entendendo: javali gigante, leão da Judéia, o urso branco e muito mais. A hiena selvagem. São criaturas que, se você não estiver usando o HUD, você só vai ouvir a galera comentando e tal, como é que essa criatura consegue matar tanto. Você vai matando e tem uma missão que a pessoa quer que você reúna a pele dessas criaturas e você consegue montar, eu acho que é um set de armadura completo disso. E é bem difícil, mas é bem bacana, assim. Ainda mais, era difícil porque eu tô jogando hard, tá? Eu joguei no hard. Eu não joguei pra ser fodão não, é porque eu achei que eu ia aproveitar mais e eu não tinha perspectiva de comprar jogo nenhum adiante. Tanto que eu fui voltar a comprar jogo há um mês atrás e eu ainda tava jogando Assassin's Creed, né? E por último a gente tem as criaturas místicas, que são o Ciclope, o Minotauro, que parecem falhas na Animus, que ainda tem aquela coisa de você botar o óculos de realidade, entrar na Animus e tudo, não sei o que, mas é só no começo, depois disso você não tem nada mais. Então tem isso, você pode fazer upgrade na sua arma, você pode upgradear a sua lança e a sua lança abre outros níveis das suas habilidades. É um jogo que é épico, é comprido, como esse podcast, que ficou eu falando por mais de 40 minutos. E eu acho que vocês deveriam dar uma chance para Assassin's Creed Odyssey. Se vocês gostam de um RPG, a jogabilidade é bem diferente da Assassin's Creed. Tem ainda aquela coisa de escalar, de correr pelos telhados, de emboscar pessoas. Mas tem assassinatos mais pontuais, tem uma violência bem presente, você pode transar com um bode, você não controla, tá, gente? A porta fecha, a tela fica escura, mas o bode sai correndo depois. De qualquer maneira, eu acho que é bacana. Você pode comprar as expansões também.
E o jogo tá bem baratinho agora. Como eu falei, tava R$65 há 2 semanas atrás, de quando saiu esse podcast. Espera, fica de olho na promoção. Você tem um puta PC, joga, que esse jogo vai rodar otimizado pra caramba. Bom, eu não conseguiria falar tão pouco sobre um jogo que me deu tanto. Foram 120 horas num período de 6 meses. Tá, eu sei que eu poderia ter 120 horas em 3 meses, mas meu emprego, minha vida, meu filho, o motivo que esse podcast foi criado foi isso. Então eu queria saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês jogaram? Dá a opinião de vocês nos comentários, ou manda no Twitter a hashtag CidadeGamer. Ou se você tem alguma coisa para falar da imersão, do que faz um bom jogo, de pautas que já conversamos, manda um áudio pro @Vivaco no Telegram. Ou se preferir, pode mandar uma mansão. Ou se você tiver alguma dúvida ou quiser patrocinar a gente, gostou desse formato e tudo mais, estamos abertos para isso. Mande na nossa fanpage ou no nosso Instagram, que é @CidadeGamer, tudo junto. Então, este é o Pause pro Café. O podcast que você consegue ouvir na sua pausa do café e eu gravo na minha. Essa conversa não pode acabar. Voltando a falar no assunto, use a hashtag CidadeGamer no Twitter e dê a sua opinião. Eu sou o Prefeito Vivaco e um abraço pixelado para vocês.